Quando se paralisam obras com indícios de irregularidades, o maior penalizado é o bolso do cidadão, que além de pagar seus impostos, enfrentam transtornos eternizados por obras inacabadas a perder de vista e não recebe nunca os benefícios que espera. Informações atualizadas do Tribunal de Contas da União apontam que hoje no Brasil existem 29 obras executadas com recursos da União paralisadas devido a indícios de irregularidades graves. Para o deputado Ângelo Agnolin, do PDT do Tocantins, paralisar obras públicas é retrocesso. Ele vai explicar melhor esse ponto de vista nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Paulo José Cunha e o nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, por que o senhor acha que é retrocesso, uma vez que uma grande parte aí dos analistas diz, mas espera aí, se tem irregularidade tem que parar, não pode prosseguir com uma obra irregular? Eu já acompanho este raciocínio e já, inclusive, foram tomadas várias decisões que pretendem evitar paralisações mais longas. Por exemplo, o próprio Congresso Nacional, com resoluções junto à CMO, Comissão Mista do Orçamento, que já criaram determinados limites para que a gente tenha menos paralisação, menos problemas de irregularidades. No entanto, não dá para a gente conceber que prejuízos imensos estejam acontecendo, e às vezes por coisas pequenas. Nós temos grandes obras e temos grandes obras que demoram a ser concluídas por coisas não tão grandes. Eu dou um exemplo prático, Ferrovia Norte-Sul. Tiveram problemas de gestão, tiveram irregularidades, tiveram questionamentos, houve ação da Polícia Federal, houveram prisões, etc. Tal. Mas ela tem mais de 90% concluída, já teve sua primeira inauguração em 2012 pelo presidente Lula, foi visitada pela presidente Dilma, era para estar em pleno funcionamento e agora se reloca o seu funcionamento pleno para 2014. Essa obra beneficia diretamente seu estado, Tocantins. Integra o Brasil inteiro, de norte a sul, beneficia diretamente o estado que hoje tem na produção primária a sua grande alavanca. Estamos com um problema de escoamento de produção e por coisas mínimas. Por exemplo, neste ano, o orçamento que foi destinado de 250 milhões de reais para complementos. A obra está praticamente pronta. Até agora não se executou mais do que 10 milhões de reais. Quer dizer, então, uma coisa que é tão insignificante, um montante que precisava ser executado para que ela entrasse em funcionamento com capacidade para transportar 12 milhões de toneladas. E escoaria bem a produção. Toda a produção e mais minérios e outras coisas, e também dava uma alavancada boa no Tocantins. Tranquilo. Ela está conseguindo transportar 2 milhões, quer dizer. Então, são coisas que não dá para a gente entender como razoável. É muito melhor, já foram apuradas as irregularidades, foram quantificadas, eu acho que o caminho é responsabilizar quem as praticou e terminar a obra. Porque, inclusive, quem conhece um pouquinho de engenharia ou conversa com engenheiros sabe que obra parada, ela dá prejuízo. Porque a retomada, ela sofre deterioração. Eles dizem que para retomar, muitas vezes, o custo, às vezes, duplica do que falta fazer ainda. Sem dúvida. Inclusive, tem que dar manutenção àquilo que não está concluído, tem que preservar aquele investimento, isso porque tudo o ferro enferruja, o concreto se danifica. Sem dúvida. As pessoas carregam parte delas, se não tiver, é comum também haver depredação, saques, né? Mas falando em grandes obras, e as pequenas obras, por exemplo? Hoje nós devemos ter algumas centenas de creches inacabadas, né? Os gestores não concluíram, anteriores, são convênios com prefeituras, os novos prefeitos assumiram, não tem disponibilidade financeira para concluí-la. Com o tempo houve uma inflação no custo dessas obras, natural, todo o setor teve, a mão de obra nesta área subiu consideravelmente o seu valor, enfim. O não término no tempo certo, às vezes por falta da liberação do recurso, às vezes por razões diversas, né? Não obrigatoriamente criminosas, muitas vezes até por questão de competência técnica, de falta de agilidade nas liberações, promoveram o quê? Mais de centenas delas hoje no Brasil inteiro. E os pais dessas crianças e as crianças não tem nada a ver com isso, são os grandes prejudicados. Estão deixando de ter um atendimento que merece, que o Brasil precisa dar à nossa infância,
às vezes por uma questão meramente burocrática, que queira ou não, de qualquer forma, teremos que investir para concluir essas obras. Não tem como. Não há, o que estava previsto não é suficiente. Então a solução é assumir de vez e concluí-las e disponibilizar à comunidade que é efetivamente quem precisa, quem será beneficiado. Deputado, eu estava vendo aqui no material, quando me preparava para essa entrevista, que 3 dessas 29 obras estão lá no Tocantins, né? Exato. Uhum. Construção de barragem do rio Arraias, em Arraias, no Tocantins. Construção de ponte sobre o rio Araguaia, na BR-153, ligando Xambioá a São Geraldo, e essa que a gente falou, que é a ferrovia Norte-Sul. O senhor participou e nós temos ainda lá, a BR-242, a 010, melhor dizendo, que não está paralisada por irregularidade, mas que está parada há muitos anos por razões inexplicáveis, e que na verdade tem muitas obras de arte já construídas, já foi feita imprimação primária que o tempo já levou, a chuva já carregou, e está ainda nessa fase. Agora colocamos na LDO como ação de bancada para que ela seja priorizada, ver se agora inclui no orçamento. Mas nesse meio tempo já se passaram muitos anos. Ela integra o Tocantins, passa pelo Maranhão, vai para o Pará, quer dizer, uma obra de integração regional. É curioso, deputado, que tudo isso acontece num país que chora o tempo todo por falta de recursos. Exatamente. E a gente joga recursos pela janela desse jeito. Eu acho que, na realidade, neste Brasil nunca faltou recurso. O que falta é executar os recursos previstos. Os recursos existem, são orçamentários, se estão no orçamento, estão disponíveis. Né? Não há falta de recurso para execução orçamentária. O que falta é a execução em si. A questão, eu acho que está muito mais, é uma questão técnica, operacional. Agora, essa forma de atuação do TCU, o senhor acredita que ela pode ser modificada através de alguma legislação que a Câmara ou o Senado possam aprovar, a fim de dar mais celeridade, digamos assim, e evitar essas paralisações que custam tanto aos cofres públicos? O TCU tem recomendado as paralisações. Na verdade, o TCU não impõe paralisações, né? Ele tem agido de uma forma bastante interessante, eu acho que bem a favor do Brasil. Tem procurado se fazer muito presente em identificar. O que eu tenho a sensação de que retarda mais, eu acho que até a falta de um corpo técnico, diria assim, maior, disponível, mais qualificado para acompanhar essas obras no seu passo a passo. Quer dizer, uma obra para e quando se vai fazer, na realidade, a paralisação dela, já tem um monte de ações irregulares praticadas, porque falta uma presença do órgão executor. Eu acho que é por aí. Se a obra é rodoviária, o DENIT deveria estar mais presente. De repente faltam técnicos, faltam pessoas. Poderia corrigir as coisas lá no início, no nascedouro do problema. O problema é que isso se alastra no tempo e quando vai fazer a aferição verdadeira e vai identificar, a coisa toma uma dimensão muito grande. Naturalmente, o TCU é obrigado, né, a tomar as providências que lhe compete até para evitar um mal maior, um dano maior. Agora, aqui no Congresso, eu insisto, se tenta fazer alguma coisa do ponto de vista de alterar a forma de atuação do tribunal ou desses órgãos, como é o caso do DENIT, a fim de se evitar esse desperdício de dinheiro público nessas obras paralisadas? O Congresso tem atuado muito nisso, quanto à elaboração orçamentária, tanto na normatização da elaboração da LDO, da discussão da LDO, quanto dos planos plurianuais, quanto do orçamento anual. Inclusive, de uma forma de atuar, é procurar evitar que se disperse demais, prolifere demais o orçamento com emendas, por exemplo, em quantidades elevadas. Então, foi feito limitações, exatamente para se manter o máximo possível o escopo do orçamento originário do Executivo, que naturalmente é aquele que está com a pressuposição de ser executado. Então, o Congresso, por várias resoluções, tem legislado para se evitar, mas não é suficiente. Eu acho que nós ainda temos aí que tomar mais algumas medidas, principalmente aquela que, se houve irregularidade, que seja imediatamente inventariado qual é o tamanho do dano que está causando ao bem público, né? Que seja inventariado, que sejam responsabilizados os que promoveram
aqueles atos que comprometeram o bem público E a obra e que se ande. continue a obra. Eu acho que isso é o principal, não é deixar a obra parada 3, 4, 5, 6 anos, dando um prejuízo enorme à nação brasileira, ao povo brasileiro, enquanto aí fica se apurando quem que promoveu ou não aquele fato que promoveu aquela A irregularidade. paralisação, a irregularidade. Deputado Ângelo Agnolin, do PDT do Tocantins, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Dinheiro não nasce em árvore, a gente sabe disso, mas precisa administrar direitinho, porque senão estraga quando cai da árvore. Mas o Tesouro Nacional tem bastante recurso, dá para fazer essas obras serem concluídas. Pois é. Obrigado pela Muito oportunidade. obrigado pela sua participação. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço, até a próxima.